amores, eu sou a Bia Barros e é com muito orgulho que eu venho aqui hoje apresentar para vocês o meu gabarito de boina que eu fiz em parceria com a Drisol. E essa boina aqui que eu tô usando eu fiz com este gabarito aqui. E não é só isso, ele também vem com essa pecinha aqui para você poder fazer orelhinhas para sua boina. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 opções bem legais de boina para você fazer com o meu gabarito. E essa pecinha aqui eu vou te dar outras ideias e vocês vão gostar bastante. Então vem comigo aprender! E para nossa primeira opção de boina, eu tô usando aqui o Soft, que é um tecido bem grosso e bem fofinho. E para isso, eu vou riscar o molde em volta do gabarito, porque essa boina ela vai ser bem grande, ela é uma boina para adulto. Então eu vou usar a parte maior do gabarito. E para essa parte aqui, para essa boina, eu vou cortar essa parte 6 vezes. Agora também no Soft, esse Soft aqui é beijinho. Eu vou usar essa segunda parte do meu gabarito da boina para fazer as orelhinhas. E eu também vou riscar assim em volta para poder fazer a orelhinha maior. E lembrando, eu tô usando aqui o giz de costureira, mas lá no site da Drisol você encontra a caneta fantasminha para você poder marcar e não ficar depois borrado a sua peça. E essa vai ser a parte interna da nossa orelhinha, então eu cortei ela 2 vezes aqui no Soft Bege. E agora para a parte externa, eu vou cortar 2 vezes no Soft Preto, tá? Também usando a parte maior do gabarito da orelhinha. E agora que as duas partes, aliás, as 4 partes já estão cortadas, é só juntar uma com a outra e costurar. Lembrando que essa parte é opcional, você pode fazer as duas cores iguais ou fazer o interior da orelhinha com uma cor estampada. Lembra sempre de colocar frente com frente. E agora eu vou para a máquina e vou passar uma costurinha aqui em volta. Prontinho, costurinha pronta, já arrematei, aliás, já cortei a rebarbinha. E agora é só desvirar a orelhinha e ela vai ficar desse jeito aqui. Prontinho, agora eu vou reservar as orelhinhas e eu vou para a parte do chapéu, né, a parte da cabeça que é da boina. E eu vou olhar aqui certinho para ver frente com frente do tecido. E eu vou posicionar desse jeito aqui, ó. Eu vou colocar aqui frente com frente. E aí eu vou arrumar aqui certinho, pontinha com pontinha. E vou prender com os alfinetes aqui para ficar mais fácil na hora que eu for costurar. E aí eu vou prendendo aqui, ó, pontinha com pontinha, bem certinho as beiradinhas. E vou prendendo com alfinete. E agora eu vou para a máquina e vou passar uma costurinha deste lado. E ficou desse jeito aqui, ó, costuradinho. Aqui eu já cortei também aqui o excesso. E agora eu vou pegar mais uma parte, vou posicionar assim, frente com frente, ó, fica bem atento a isso. E aí, coloco de novo aqui beiradinha com beiradinha e venho prendendo aqui com os alfinetes para poder ficar bem presinho na hora que eu for passar na máquina, ele não ficar solto, né, não ficar dançando, não ficar torto. E aí eu prendo aqui toda a voltinha e vou passar outra costurinha aqui. Vou aproveitar e vou fazer isso também com essas outras 3 partes aqui que sobraram. A mesma coisa aqui, coloca frente com frente, junta as beiradinhas bem certinho e alfineta. Já vou prender essa outra parte aqui também, frente com frente, beiradinha com beiradinha, vou alfinetar e passar na máquina. E vai ficar assim, desse jeito, 3 partes aqui prontas, costuradinhas. E as outras 3 partes aqui também já pronto, costuradinho. Desse jeitinho aqui, ó. Agora eu vou colocar frente com frente aqui para poder juntar as 6 partes, mas antes eu preciso prender as orelhinhas dela, então eu vou posicionar aqui a orelhinha, vou medir mais ou menos aqui o meio, peraí, vou dobrar aqui no meio para ficar mais fácil, marco aqui o meio e aí eu dobro desse jeito aqui e eu vou prender aqui com um alfinete para ele não soltar. E sim, eu cutuquei o meu dedo, tomem cuidado. Vou fazer a mesma coisa com a outra orelhinha, dobra no meio para poder saber onde é o meio certinho aqui da orelhinha. E aí eu venho e dobro ela assim até o meio e prendo também com alfinete para ela não soltar.
Agora eu vou medir aqui o meio da minha boina, aqui essa costurinha, e vou medir mais ou menos uns 3 dedos para poder posicionar a minha orelhinha. Lembrando que é essa aqui, que é a parte reta, e eu vou colocar ela desse jeito aqui para dentro, tá? Para quando eu desvirar ela ficar para fora. Vou prender aqui também com alfinete, né, para saber certinho onde vai ficar. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, meço aqui mais ou menos uns 3 dedinhos e prendo aqui a minha orelhinha. E esse tamanho é opcional, você pode colocar mais para cima ou mais para baixo, tá bom? E aí eu vou para a máquina e vou passar uma costurinha aqui só de segurança, desse jeitinho aqui, ó. E eu passei uma costurinha bem na beiradinha, porque depois quando eu costurar a outra parte eu não quero que essa costura apareça. E essa costura é só de segurança mesmo, para ele não sair do lugar. E agora sim eu vou pegar as 3 partes que sobraram ali, vou posicionar aqui pontinha com pontinha e vou alfinetar a volta inteira para poder ficar bem certinho. Prestem atenção aqui nesse meinho, ó, para ficar costura com costura, fica bem certinho. Vou terminar de alfinetar aqui as laterais, pontinha com pontinha. E agora eu vou para a máquina e vou passar uma costurinha aqui em volta dela todinha. Prontinho, costurinha pronta, já tirei aqui os alfinetes, já tirei a rebarbinha. E ficou desse jeitinho aqui, ó, a orelhinha aqui pra fora, olha, bem fofinha, dobradinha. Deixa eu abrir aqui certinho. Olha só. E aí você pode colocar também a orelhinha aberta, se você quiser. Você pode usar o tamanho menor ali do gabarito da orelhinha e fazer a orelhinha um pouco menor e colocar ela aberta. Isso é opcional e você pode soltar a sua imaginação e fazer do jeito que você quiser. Agora eu vou pegar aqui uma fita métrica. Eu vou começar medindo aqui dessa orelhinha aqui, só para eu não me perder. Posiciono assim e eu vou medir a circunferência aqui que sobrou para eu fazer a barrinha da minha boina. Então eu vou prendendo aqui, vou passando a fita métrica aqui por toda a lateral, até chegar na orelhinha ali que eu medi, né, que eu comecei. Eu poderia passar as medidas para vocês, mas vocês já vão entender por que eu não vou fazer isso. Então aqui ficou mais ou menos com 70 e poucos centímetros, 80, né, no caso. Eu vou cortar um pouquinho mais com 90 centímetros para ficar com uma margenzinha. Então aqui eu cortei 90 centímetros por 10, tá? E aqui também no soft preto, para combinar com a orelhinha, mas você pode fazer da mesma cor do tecido da boina, não tem problema. E aqui eu vou virar aqui na parte de trás da boina, né? E vou medir aqui, ó, essa costurinha aqui que sobrou, essa costurinha aqui da boina, vou medir aqui deixando mais ou menos 1 centímetro sobrando da parte preta. E vou prender com alfinete. E eu vou fazer isso na volta toda de baixo, prendendo a boina nessa barrinha que eu vou fazer aqui na parte preta. Terminei de prender aqui e sobrou essas 10 centímetros aqui que eu tinha deixado de segurança. E eu aconselho vocês a deixarem para não ter perigo. E agora eu vou medir aqui, ó, certinho, onde eu vou costurar a parte preta na outra, aqui as beiradinhas. Prendo aqui com um alfinetezinho, só para não escapar. E ó, vai ficar assim. Agora eu vou medir aqui certinho, só para ter certeza que vai ficar aqui, né, a barrinha. Vou dar uma riscadinha aqui com o giz de costureira para eu poder enxergar. E eu vou costurar mais ou menos aqui, deixando esse 1 centímetro aqui, para fazer o acabamento da barra. Desse jeito aqui, ó. E ficou desse jeitinho aqui. Agora eu vou cortar essa parte aqui que sobrou. E ó, ficou bem certinho. E agora eu vou precisar dobrar essa parte preta aqui para fazer a barrinha para dentro, né? Então, ó, eu vou dobrar essa parte aqui. Deixa eu tirar os alfinetes primeiro, né? Para não cutucar o meu dedinho. Vou colocar aqui, ó, costura com costura. E aí eu vou dobrando aqui, ó, a barrinha, colocando as beiradinhas todas juntas. E eu vou prender por dentro para ficar mais fácil de eu enxergar depois quando eu for costurar, tá? Vou colocando aqui, vou medindo beiradinha com beiradinha e vou prender no alfinete e vou fazer isso na volta inteira da minha boina. Terminei aqui de prender toda a lateral, né, toda a barrinha aqui com o alfinete e agora eu vou para a máquina e vou passar uma costurinha aqui na bordinha.
Prontinho, a barrinha tá toda presa, ó, toda a lateral dela. E agora eu vou desvirar. E ficou desse jeitinho aqui a nossa boina. Como eu disse, vocês podem fazer a barrinha aqui da mesma cor do tecido. Vocês podem fazer a orelhinha também com uma cor estampada, não tem problema. Eu achei que combinava porque a voltinha, né, o contorno do gatinho é preto. E aí ia combinar com a minha boina. E ela ficou desse jeitinho aqui, bem grandona. E eu também fiz outra boina aqui na cor preta, essa aqui eu fiz com soft preto. E eu fiz uma pinturinha aqui de galáxia nas orelhinhas e na parte da frente. E ela é um pouquinho menor, eu usei essa parte aqui de dentro pra fazer. E ela ficou desse jeitinho aqui, então você pode fazer a cor que você quiser e vai ficar muito bonitinho. E se fizer, marca a gente, não esquece! E para nossa segunda opção aqui de boina, eu vou fazer uma bem pequenininha aqui usando feltro, porque ela vai ser para minha boneca. Então eu vou olhar aqui a disposição da estampa do meu feltro, ele tem uma direção. E eu vou posicionar aqui, desse jeitinho aqui. E essa, como vai ser para minha boneca, eu vou fazer a boina na parte menor aqui. Então eu vou usar aqui o giz para riscar aqui em volta. E a parte de dentro aqui, a parte menor, né, da minha boina. Eu vou unir a linha aqui só para vocês poderem enxergar certinho aqui. E para essa boina eu vou cortar 4 partes iguais aqui nesse feltro. Para unir as partes eu vou fazer com linha de pesponto aqui e vou fazer o pontinho caseado. Então eu vou unir aqui, ó, a parte de trás do tecido com a parte de trás. Espera aí que tem uma rebarbinha aqui que eu deixei a mais, espera aí. Pronto. Agora sim, eu vou unir aqui beiradinha com beiradinha. E vou prender aqui usando o pontinho caseado. E foi por isso que eu não passei a medida exata da barra para vocês. Porque cada pessoa vai fazer essa costura de um jeito. Então, como eu fiz na máquina, ela ficou com 1 centímetro de largura, né, da barra. Esse aqui já vai ficar com meio centímetro, porque eu tô fazendo na mão, tá? Então é bom vocês fazerem primeiro essa parte e depois medirem a barra certinho. Aqui eu vou emendar a linha aqui, em vez de cortar e depois começar de novo. Eu já vou prender a terceira parte aqui com o mesmo pontinho, né? Vou continuar aqui a costura do biquinho aqui. E aí depois eu vou prender a quarta parte, fechando a minha boina. Costurei as 4 partes aqui, ó, ele ficou desse jeitinho aqui, tá vendo? Esse aqui eu usei o pontinho pra fora, então a costurinha ficou aparente. E agora eu vou cortar, aliás, eu vou posicionar e vou costurar a barrinha, né? Vou posicionar assim na lateralzinha, ó, deixando aqui 1 centímetro, igual a gente fez na primeira. Vou virar aqui pra dentro. E vou costurar essas 3 partes aqui, na parte de baixo aqui, pra fazer a barrinha da boina. E vou costurar até o finalzinho aqui. E aí eu vou arrematar nessa linha aqui, aliás, nessa costura aqui, ó, pra ficar bem retinho, tá bom? Prontinho, terminei aqui de costurar toda a voltinha aqui da barra, ó, ficou desse jeitinho aqui. Agora eu vou dobrar essa parte de trás aqui, ó, bem pra dentro, ó. Pra poder deixar a boina toda pra trás. E aí eu vou colocar ela aqui na minha bonequinha, que eu já deixei aqui preparada. Desse jeitinho aqui, ó. Pra ficar bem presinha, depois vocês podem dar uns pontinhos, né? Pra não ficar saindo da cabecinha da boneca. E pra dar um charminho a mais aqui na minha boina aqui, que tem flores, né? Eu resolvi colocar essas florzinhas aqui pequenininhas de papel. Mas eu já ensinei aqui no canal da Adrisol a fazer florzinhas de feltro usando os gabaritos. E eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. O nome do vídeo é Guirlanda de Páscoa. E aí você pode fazer várias florzinhas e lacinhos para poder enfeitar ainda mais a sua boina. Prontinho, e essa é só uma das opções que você pode fazer. Você pode fazer laço, você pode colocar botõezinhos. Lá no site da Adrisol você encontra muitos botões bonitinhos de MDF. E aí você pode soltar a imaginação e combinar o botãozinho com a estampa que você vai usar aí para fazer a boininha. E eu morro de inveja desse cabelo maravilhoso dessa boneca. E ela super combinou com a boina, eu achei que ficou muito fofinho. E para nossa terceira opção de boina, eu vou usar tecido mesmo, tá? Então eu cortei 6 partes aqui num tecido azul e 6 partes no branco. E também cortei aqui uma tira de 8 centímetros
de largura pela medida aqui da minha boina, né, que eu já tinha medido antes. E aí, essa boina, ela tem um diferencial, ela tem uma abinha, e eu vou usar este segundo molde, né, esse molde extra aqui da boina, para fazer a abinha da minha boina. Então eu vou posicionar aqui desse jeito e vou riscar aqui a parte maior. E para fazer a aba eu vou precisar de duas partes do tecido, então eu vou dobrar aqui no meio. Vou prender aqui com um alfinete para ficar bem presinho. E para ficar mais durinho eu vou usar aqui uma manta R2, tá? Vou prender aqui tudo junto, né, para não soltar. E vou para a máquina e vou passar uma costura nessa linha aqui. Vou aproveitar que vou para a máquina e também vou fazer essas partes aqui. E essas aqui eu vou fazer todas juntas de uma vez só. Vou posicionando assim, como a gente fez na primeira boina. E vou costurando toda a volta com essas duas partes aqui. E ficou assim costuradinho as 6 partes do azul e as 6 partes do estampado, ó. Ficou bem presinho, também já fiz aqui o acabamentinho da costura. E da parte azul também, toda costuradinha aqui, ó. Já fiz o acabamentinho. Ele ficou desse jeitinho aqui, costuradinho. E a abinha, eu vou usar aqui uma tesoura de picote, né? Pra eu poder cortar em volta. Mas se você não tiver, você pode cortar aqui bem rente. E depois vir dando pequenos picotezinhos pra poder fazer a voltinha. Tomem cuidado só pra não passar na costura. Agora eu vou desvirar essa parte aqui. E vou colocar as pontinhas aqui, ó, bem certinha, pra ficar bem retinho. Se você quiser, você pode passar também, pra ficar mais certinho. E aí eu vou passar uma costurinha aqui de arremate. E aí eu vou aproveitar que eu vou pra máquina também e já vou posicionar essas duas partes aqui pra poder costurar certinho. E a parte azul, ela vai ficar no avesso mesmo, tá? Porque ela vai ficar na parte de dentro. E aí eu venho aqui posicionando costura com costura, olha, desse jeito aqui, tá vendo, ó? E vou fazer isso na parte toda da volta, bem na beiradinha, só pra dar uma segurança a mais quando eu for colocar a barra, tá bom? Olha, ficou desse jeito aqui, ó, costurinha de arremate na voltinha. Também já dei uma cortadinha aqui embaixo no que sobrou. E também costurei essa parte toda aqui de baixo, ó, pra ficar unidinho. Agora eu vou medir a minha abinha aqui, o meio dela. E vou posicionar aqui, ó, no meio da costura, entre uma costura e outra, desse jeito aqui. E aí eu vou prender aqui com alfinete para ele não escapar na hora da costura. Vou prender aqui a parte do biquinho aqui da lateralzinha também deste lado. E deste outro lado aqui também eu dou uma prendidinha aqui com um alfinete. Deixa eu só arrumar esse biquinho aqui, porque ele tá meio soltinho. Vou colocar meio de ladinho assim, ó. Agora sim, eu vou pegar aqui a minha barrinha. Essa barrinha aqui, como eu disse, tem 8 centímetros. E eu vou começar aqui por trás, né? Deixando aqui 1 centímetro para poder fazer a costura. E vou passar aqui uma costura na volta toda da minha boina até aqui, costurando o finalzinho que sobrar. Igual a gente fez na nossa primeira boina. E ficou assim, ó, costurei aqui toda a volta aqui com a margenzinha de 1 centímetro, costurei essa parte com a parte de dentro e também aqui já prendi a aba da boininha. Agora eu vou passar aqui todo pra cá, ó, e ele ficou desse jeitinho aqui. Agora eu vou dobrar essa parte aqui e eu vou medir aqui a medida de 8 centímetros, aliás, de 5 centímetros. Eu vou usar uma régua aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Vou medir aqui, ó, 5 centímetros, mais ou menos, né? E vou marcar aqui, eu vou marcar com a unha mesmo, mas vocês podem usar um ferrinho de passar para poder ficar mais certinha a dobrinha. E aí eu marquei aqui a volta inteira, né, certinho, para ficar bem certinho aqui os 5 centímetros, ó. Fui dando essa riscadinha aqui para poder marcar. E agora eu vou posicionar essa beiradinha em cima da costura que a gente fez. Espera aí que tá cheio de linha aqui dentro. Deixa eu cortar essa linha aqui, porque depois ela vai aparecer. Aqui mais. Isso. Agora sim.
Tá vendo essa costura aqui de dentro? Tá vendo? Eu vou colocar ela e ela vai ficar em cima da costura, ó, desse jeito aqui. E aí eu vou virar desse lado aqui e eu vou costurar aqui no meio da junção, né, da boina com a barra, ó, na volta inteirinha, bem aqui no meio, ó, para não aparecer a costura. Até o finalzinho, tá? Eu vou pra máquina e já vou mostrar como vai ficar. Prontinho, olha, ficou desse jeitinho aqui a costurinha, ó, na parte de dentro, tá vendo? Ó, quase não dá pra ver. E a parte de fora também, bem costuradinho, também não dá pra ver a costurinha. E a nossa boina ficou assim. E pra fazer o acabamento, eu tô usando este botãozinho aqui, né, que ele tem uma alcinha aqui atrás pra poder costurar, né? É o famoso botãozinho pra fazer o capitonê. E aí eu vou colocar aqui a linha bem no meio da costurinha aqui, ó. Passa aqui pro outro lado. Isso vai ajudar também na hora de juntar a parte de dentro com a parte de fora para ela não ficar solta, né? Então eu passo aqui a costurinha e vou prendendo o botãozinho aqui. Dou umas 3 ou 4 passadinhas para ficar bem presinho. Agora é só arrematar aqui a costura. Corta aqui o excesso da linha. E ficou assim a nossa boina, e ela é bem pequenininha, ela serve para um recém-nascido, ela é bem fofinha, bem costuradinha. E você pode fazer a cor que você quiser, com o tema que você quiser. E essas foram as nossas opções de boina para hoje. Essa aqui da boneca eu achei que ficou muito charmosinha, bem pequenininha. Você pode fazer para colocar nas suas peças, dar um charminho a mais. Essa aqui também, ela é bem pequenininha para recém-nascido, para criança apenas de 1 ano, 2 anos. Você pode fazer maior para uma criança maior, ou grandona, né, para adulto. Dá para fazer vários tamanhos e vários modelos. E essas foram as peças do vídeo de hoje. Eu tô muito feliz com esse lançamento, com essa parceria. Dá até um quentinho no coração ver o meu nominho ali no gabarito da Drisol. E eu espero muito que vocês gostem também, que vocês usem e façam. E não esquece, se fizerem qualquer peça, me marca que eu quero muito ver o trabalho de vocês. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e beijinhos!